Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje recebendo o nosso companheiro Alexandre Moll, que vai falar para nós de um tema chácaras. Boa noite, Alexandre. Nós espíritas não temos preconceitos com relação a nomes. No entanto, esse conceito de chácaras foi reeditado, digamos assim, pelo espírito de André Luiz, nas suas obras, com o nome de centros de forças. Tá? Mas a gente pode falar chácaras, que eu acho que não vai fazer muita diferença, não. É apenas uma questão de nome, e o conceito muito provavelmente é o mesmo. É importante dizer o seguinte: nós dissemos isso há 2 semanas atrás, quando fizemos um estudo aqui sobre o corpo espiritual e a aura, né? E nós vamos relembrar um pouquinho, porque assim como a aura ela depende do corpo espiritual, os chakras ou os centros de forças também dependem do corpo espiritual. Na verdade, eles estão situados no corpo espiritual. Nós, né, de um modo geral, inclusive eu, temos historicamente um certo preconceito com algumas literaturas, né, e principalmente as literaturas antigas, as filosofias antigas. É certo que a construção do conhecimento humano, ele vem sendo feito por diversos recortes históricos, né? Desde os antigos, e quando eu falo antigo, eu estou falando mesmo de 7, 8 mil anos atrás, passando ali, né, pelos gregos, pelos romanos, enfim, pelos chineses, pelos hindus. Todos os povos contribuíram de uma maneira ou de outra na construção do conhecimento e do pensamento, seja na área da filosofia, seja na área da ciência, né? O que temos hoje em matéria de ciência, o que temos hoje em matéria de conhecimento, nada mais é do que o resultado de todos esses momentos históricos, né? A filosofia, né, que é exatamente a construção dos saberes, ela começa desde o momento em que o homem começa a pensar, raciocinar e discernir. Quando ele começa a entender ou buscar entender o meio que ele está, né? Quando ele começa a romper do momento mitológico para o momento da logos, da lógica, da razão, né? E aí começa a construção do pensamento humano. É certo que em alguns momentos a filosofia ela embarca em questões dúbias, né? Aristóteles, por exemplo, ele é um gênio para nós em termos de filosofia. A lógica aristotélica e tantos outros conhecimentos. No entanto, em muitos momentos ele se perdeu. Muitas questões de natureza científica, né, hoje a gente vê que estão equivocadas. Mas nós estamos falando de um conhecimento de 500 anos antes do Cristo. Então, assim, com o passar do tempo, nós vamos construindo o pensamento. Os hindus, né, a filosofia hindu, assim também como a chinesa, ela remonta de 5 mil anos antes do Cristo. Então tem coisas que eles trouxeram para nós, que em algum momento se perdeu nesse universo, né, de contradições, e muitas vezes foram colocados esses conhecimentos como algo equivocado, como algo que anda no campo do ocultismo, né, ou de coisas dessa natureza. Pois bem, mas o fato é que André Luiz, né, que todos nós conhecemos, foi o eminente espírito que conversou conosco através das obras da mediunidade do Chico Xavier. André Luiz, ele traz 13 obras que eu acredito que elas são fundamentais para nós espíritas. Porque nessas 13 obras da chamada coleção No Mundo Maior, começando com o Nosso Lar, o André Luiz, ele tem como objetivo trazer esclarecimentos acerca do mundo espiritual, que ele, como um desencarnado, né, ele trabalha como uma espécie de repórter da espiritualidade. E ele vem reportar, através do Chico Xavier, a sua visão do lado de lá, e trazendo diversas tramas, diversos acontecimentos, né? O que ele faz? Ele traz esses conhecimentos através de romances. A maioria dessas obras
são romances. E, segundo ele, são romances com personagens reais, não são personagens fictícios. Ele muda o nome desses personagens, como naturalmente uma questão de respeito, e ele relata diversas passagens, diversos dramas desses personagens, estando eles em momentos encarnados e momentos desencarnados, ou vice-versa. E durante, né, o relato desses romances, ele vem trazendo diversas informações que são extremamente importantes para nós que somos considerados espíritas, ou pelo menos conhecemos ou buscamos conhecer o espiritismo. Então ele vem dilatar diversos conhecimentos que foram trazidos em 1850, 1860 por Allan Kardec. E aí ele vem trazendo, dentro dessas tramas, desses acontecimentos, pormenores bastante interessantes. Em alguns livros é estritamente técnico, não traz romance nenhum. Por exemplo, esse livro nosso, Evolução em Dois Mundos, é um livro que tem um caráter mais técnico, digamos assim, né? Em outros livros, como fugiu aqui, tantos livros, Mensageiros, Libertação, enfim, ele traz esses acontecimentos atrelados a conhecimentos. E nesse livro, especificamente, ele traz simplesmente conhecimentos técnicos acerca de vários fenômenos que ele considera muito importante para o nosso conhecimento como espíritas, né? E um desses conhecimentos é os chakras. Eu falei dos hindus e dos chineses porque eles já abordaram no passado, né, esses conceitos. Os hindus falam desses chakras, aliás, o nome, como eu já disse, deles, né? Talvez numa visão e numa vertente um pouco mais mística. Os chineses também, a cultura chinesa é riquíssima, tanto que os chineses, eles aplicam até hoje culturalmente os conhecimentos desses chamados chakras na medicina chinesa, né, na chamada acupuntura, que tem como base exatamente o conhecimento desses centros de forças. No caso da acupuntura, eles trabalham pequenos centros de forças atrelados a 7 centros de forças que nós vamos estudar essa noite, que são os principais, e eles formam uma rede energética dentro do corpo perispiritual que conversa com o corpo físico de quem está encarnado. E aí, nessa temática da medicina chinesa, eles vão nesses chamados acupontos para fazer aqueles procedimentos das agulhas, né, que vocês conhecem. Eu não posso falar muito, porque eu conheço muito pouco, mas, enfim, atrás disso existe um rico conhecimento histórico, né, dessas pessoas. Pois bem, então, relembrando o que nós falamos aqui recentemente, nós temos uma plataforma atrás do nosso corpo físico que sustenta o corpo físico, que é chamado por nós espíritas de perispírito, né? Essa terminologia foi inventada, esse nome foi inventado por Allan Kardec. Mas o conceito não foi inventado por ele. Aliás, eu sempre falo isso aqui, vou repetir, o espiritismo não criou nenhum conceito que não seja aquilo que já se conhece ou aquilo que existe na natureza. O espiritismo não criou o perispírito, ele não criou a reencarnação, ele não criou a ideia do espírito, nem a imortalidade dele, ele não criou o conceito de Deus, ele não criou as leis divinas. Tudo isso são construções divinas aliadas a transformações e conhecimentos humanos. O que o espiritismo criou através das obras de Allan Kardec e dos complementares como o André Luiz é uma metodologia de estudar as leis da natureza sob a ótica espiritual, sob a ótica espiritualista. Nós falamos também recentemente que espiritualismo é aquela corrente que acredita que existe algo além do campo material. O próprio nome espiritualismo, o prefixo espírito e o sufixo ismo, oriundo do espírito, né? Cristianismo, oriundo do Cristo. Budismo, oriundo do Buda. Judaísmo, oriundo da Judéia. Espiritualismo, oriundo do Espírito. Então, todas as religiões, todas, desde as politeístas do Oriente, as monoteístas,
que acreditam num Deus único, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, acreditam, são correntes espiritualistas, porque acreditam que existe um espírito. Em contrapartida, nós temos a corrente materialista, que não acredita em nada que esteja fora do espectro material, físico. Então, nós temos essas duas correntes. Então, nós espíritas somos naturalmente espiritualistas. A diferença é que, como espíritas, nós acreditamos na reencarnação. E nem todo espiritualista acredita na reencarnação. Pois bem, então André Luiz vem trabalhar esse conceito dos centros de forças, da sua importância que ele tem, e vocês vão entender ao longo da nossa fala. Então, voltando ao que eu estava dizendo, nós temos uma plataforma, é um perispírito, né, que Paulo de Tarso disse, que ele chamou de corpo espiritual, no primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. E para que serve esse perispírito? Ele é a plataforma. O Allan Kardec diz que o perispírito é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Ou seja, ele é a roupa do espírito. Por quê? O espírito, né, na sua essência, na sua natureza, na sua matriz, ele é difícil da gente entender, porque falta até uma terminologia apropriada. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o perispírito é uma chama, um clarão, uma centelha. Ou seja, é um foco energético, um foco quântico que vibra numa frequência que a gente nem permite saber. Esse é a nossa matriz, esse é o nosso espírito. Talvez por isso Jesus tenha dito, né? Faça brilhar a vossa luz, faça brilhar o vosso espírito. Pois bem, só que o espírito, para se manifestar, ele construiu, ao longo da sua evolução multimilenar, ele construiu uma estrutura, dentro dessas leis da natureza, que é esse chamado perispírito. Transitando nos reinos inferiores da criação, o chamado princípio inteligente, ou um espírito rudimentar, ele transitando pelos reinos inferiores da criação, ele vai se potencializando de tal maneira que ele constrói essa estrutura perispirídica que dá a roupagem ao espírito. Para quê? Porque quando a gente desencarnar, a gente se apresenta no mundo espiritual através da nossa morfologia perispiritual. É essa estrutura psicoeletromagnética, como diz o André Luiz. Aquilo que o Allan Kardec diz que faz a ligação entre o espírito e a matéria. E é feito de uma matéria sutil, quintessenciada. Isso é uma linguagem de 1850, ou seja, uma frequência atômica que nós desconhecemos. Então nós temos uma estrutura perispirídica. É a plataforma, o corpo, né? Ele é uma duplicata perfeita desse corpo perispiritual. Não só das aparências, mas morfologicamente, do ponto de vista celular, do ponto de vista atômico, do ponto de vista dos órgãos, enfim. Então, é para isso que a gente precisa desse corpo perispiritual. Desencarnou, esse corpo perispiritual desenlaça-se da matéria que vai entrar em decomposição, para que o espírito se apresente no mundo espiritual. Então, a gente leva para lá praticamente uma cópia daquilo que a gente é aqui. E quando a gente volta ao plano físico também com esse perispírito. É lógico que ele passa por um processo atômico, que o André Luiz explica, outro dia a gente estuda, que se chama restringimento perispiritual. Tá? Há uma perda de determinados produtos que eu desconheço, e aí o perispírito entra num processo de restringimento, e quando acontece a concepção, né, a fecundação da primeira célula, o espírito passa da dimensão extrafísica para a dimensão física. E célula a célula, ele começa um processo invertido de reencarnação. E aí o perispírito, através da mente do espírito, vai imprimir na carne ofertada pelos pais, através dos processos genéticos, célula a célula, e vai montando um futuro corpo que é nada mais um reflexo do corpo perispiritual.
completo. É lógico que os pais, o material genético oferece algumas situações, como cor de pele, estatura e outras coisas, naturalmente. Mas é a mente do espírito que está reencarnando que vai imprimir ali a sua matriz através do seu pensamento, e então ele sai da dimensão extrafísica para a dimensão física. Pois bem, então nesse perispírito existe uma coisa chamada centros de forças, né, que os hindus chamavam de chakras. Esses centros de forças, eles estão estabelecidos no corpo perispiritual. E qual que é a função desses centros de forças? Vamos ver o que nos diz o André Luiz. Aqui no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Pois bem, centros vitais. Estudado no plano em que nos encontramos, plano que o André Luiz se encontra, naturalmente, que é o plano dos desencarnados, na posição de criaturas desencarnadas, está dizendo aqui, o corpo espiritual ou psicossoma, ele chama de psicossoma. O André Luiz ele tem esse diferencial, ele gosta de mudar os nomes. Mas, como eu disse, isso não faz muita diferença. É assim o veículo físico, relativamente definido pela ciência humana, com centros vitais, perdão, me enganei aqui. Na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual psicossoma é assim o veículo físico, relativamente definido pela ciência humana, com centros vitais, que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir ou reconhecer. Por que a ciência não pode perquirir ou reconhecer? É porque, naturalmente, nós estamos falando de coisas que estão no universo abstrato, metafísico, né? Nós não estamos falando de um corpo físico. A ciência humana, ela conhece a anatomia humana. Cada dia descobre coisas mais fantásticas, né? Mas como que a ciência humana vai penetrar na ciência espiritual, sendo que ela é abstrata, metafísica, né? Então, por enquanto, nós não temos instrumento para isso. No entanto, no mundo espiritual, o que se entende, que diz André Luiz, é que existe uma medicina espiritual. E essa medicina espiritual, ela tem total conhecimento, né, da estrutura morfológica e fisiológica do corpo perispiritual e da sua relação com o futuro corpo físico. Então, muitas das nossas doenças, por exemplo, elas têm como matriz o corpo perispiritual. Porque o corpo físico nada mais é do que o mata-borrão do espírito. Então, é no corpo físico que, muitas vezes, que nós vamos expurgar determinadas situações que foram somatizadas no nosso corpo perispiritual. Daí a importância de entender esses centros de forças que nós vamos entender. Porque é exatamente nesses centros de forças que há o expurgo dessas situações. Não só isso, muitas outras coisas também. E aí ele continua. Nele, no perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência no círculo de ação que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforços e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. É que eu falei para vocês, o corpo perispiritual, os centros de forças, os chakras, não foram criados a um passe de mágica. Nada foi criado assim. Dentro do pensamento espírita, tudo é um associado de processos de evolução. Ele fala aqui de recapitulação e esforços em múltiplos setores da evolução anímica. É que eu falei para vocês, esse estágio do princípio inteligente nesses reinos inferiores, a cada mudança de estágio, ele vai recapitulando processos que ele adquiriu em setores anteriores. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Então, o princípio inteligente, ele recapitula no seu processo de evolução
todas as suas conquistas do passado, até chegar na estrutura que nós temos hoje, altamente complexa. Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etéreo e corpo físico. Então não é assim, eu chego, encarno e entro dentro desse corpo e pá, né, Kátia? Tem todo um processo muito complexo, que agora que nós estamos conseguindo a começar a entender através da filosofia espírita e também de outras correntes espiritualistas, por que não? A gente também não pode se achar o dono da verdade suprema, né? As outras correntes, como eu falei para vocês, também fizeram esforços e têm os seus valores concernentes à busca do conhecimento das coisas espirituais, né? Assim como a ciência, ela envolve nas coisas físicas, né? É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região do cérebro, na sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida essencial da alma encarnada ou desencarnada. Então agora ele está falando desses centros vitais, né? Que esses centros vitais, eles são 7 centros mais importantes. Coincidentemente, o que o André Luiz fala é exatamente o que fala as outras escolas que nós abordamos aqui. Eu vou mostrar para vocês um cartaz. Eu acho que está todo mundo, dá para ver daí? Não dá? Então, esses são os chamados 7 centros de forças que o André Luiz e também outros espíritos nos dizem. Tá? Reparem vocês que no alto da cabeça, bem em cima da cabeça, nós temos esse mais importante, que é o centro coronário. Daqui a pouco nós vamos estudar um a um. Na testa nós temos o frontal ou cerebral. Na região da laringe nós temos o laríngeo. Na região do coração nós temos o cardíaco. Na região do baço nós temos o esplênico. E na região estomacal, de intestino, nós temos o gástrico. E na região da nossa genitália nós temos o genésico. Cada um desses centros de forças, eles conversam entre si. Eles estão interconectados. Sendo que o principal deles é o centro coronário, que ele que comanda todos os outros centros de forças. Isso aqui, gente, está situado no perispírito. Então, vocês têm esses centros de forças que estão associados e acoplados ao corpo físico de vocês. Vocês não, nós. E os espíritos desencarnados? Naturalmente, como eles não têm mais o corpo físico, eles continuam tendo centros de forças, que estão colocados, posicionados, então, no corpo perispiritual. Então, vão entender qual que é a função desses centros de forças. São acumuladores, distribuidores de força espiritual, situados no corpo perispiritual, pelos quais transitam fluidos energéticos de uns para os outros, dos envoltórios exteriores do espírito. No homem comum, encarnado, o centro de força se apresenta como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho, porém no homem espiritual é quase sempre um vórtice luminoso. Bom, a palavra chakras em sânscrito quer dizer vórtice, hélice. É uma coisa que gira. Daí a origem dessa palavra. André Luiz muda, chama de centro de forças, né? Mas eu acho que não muda, muda só o nome. Pois bem, então qual que é o objetivo desses centros de forças? Eles fazem, né, a transubstanciação, a transmigração de energias espirituais para o corpo físico, quando a gente está encarnado. E quando o espírito está desencarnado, ele faz este movimento de retroalimentação energética com um plano espiritual aonde o espírito está colocado, na natureza onde o espírito está colocado. É uma espécie de captador de energia etérea espiritual.
E quando a criatura está encarnado, ele injeta essa energia no corpo físico, fazendo esse movimento circular, né? Uma hélice, um vórtice. Só que quando nós estamos encarnados, também o perispírito se realimenta ou se alimenta das nossas energias físicas também. Há uma troca energética fluídica permanente, dando e recebendo, dando e recebendo. E esses vórtices, esses centros de forças, eles estão situados, cada um deles, nós vamos ver a seguir, com determinadas regiões, determinados plexos, e conversam com eles. Conversando com eles e conversando energeticamente entre eles. E, atrelado a toda essa ramificação, a essa trama energética, existem os microcentros de forças, que são aqueles que os chineses usam para fazer a chamada acupuntura. Então, são 7 principais e dezenas outros de centros de forças espalhados pelo nosso corpo físico, conversando também com as nossas células e com os nossos órgãos. Tudo isso mantido pelo poder da nossa mente. A mente é que mantém tudo isso. Por isso que a maioria dos nossos adoecimentos vem do desequilíbrio emocional e psicológico da criatura. Porque a mente, ela mantém toda a sua estrutura fisiopsicossomática. Corpo mental, perispírito, duplo etéreo e corpo físico. E eles vão conversando permanentemente entre eles. Então, tudo impacta na saúde, né, e desse mecanismo. Tudo. Emoções, diálogos, brigas, desafetos, sentimentos negativos, desejos de morte, inveja, desejos autodestrutivos, gula, excessos de toda natureza, excessos da sexualidade, excessos da bebida, tudo impacta essa estrutura, porque eles conversam permanentemente com o nosso corpo perispiritual. E mais, existem situações em que determinados acontecimentos somatizam-se no corpo perispiritual. Somatizando-se no corpo perispiritual, isso pode manifestar na nossa própria encarnação, através de doenças, por exemplo, como pode também somatizar, de modo que, voltando ao plano espiritual, o espírito lá, aonde ele estiver, essas situações, elas transcorrem do lado de lá, trazendo conforto ou desconforto, trazendo, inclusive, relação com o meio aonde o espírito vai estar depois da desencarnação. Então, esses centros de forças funcionam dessa maneira, e como eu disse para vocês, agora não vamos detalhar um a um. Eu comecei falando aqui sobre o centro coronário, né, instalado na região central do cérebro, sede da mente. Assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciencial da criatura encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde o abrigo planetário, esteja encarnado ou desencarnado. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem o impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve de tirocínio um homem para concatená-los e dirigi-los. Ficou claro? Então, esse centro de força coordena todo esse centro com força como uma usina, como um motor. Imagine um automóvel, né? Você tem o automóvel, você tem o motor, que é a peça principal. Mas você tem ali o virabrequim, né, que faz aquele eixo, faz o movimento. Você tem o eixo dianteiro, o eixo traseiro, o sistema de suspensão, o sistema de freio, enfim. O carro, cada um está conectado a uma outra peça sob o comando do motor. E sob o comando do motorista. Quem que é o motorista? A mente, o espírito. Não é isso? Ele não anda sozinho, anda?
Tem até uma passagem que eu lembrei que agora do Platão, uma metáfora que chama a Tríade de Platão. Olha que interessante, 500 anos, 400 anos antes do Cristo, o Platão dizia o seguinte: imagine vocês um cocheiro, ele falando, um cocheiro, uma carruagem e 2 cavalos. O cocheiro coordena aquilo. O cocheiro é a mente, é o espírito. A carruagem é o corpo. E os cavalos são 2. Um é o instinto, a força. O outro é a inteligência, a razão. E cabe ao cocheiro, através das rédeas, coordenar a força do seu carro, do seu corpo. A chamada Tríade de Platão. Então é mais ou menos isso. O espírito é que comanda esse carro. O carro que nós estamos movimentando aqui é a nossa mente. Tudo. Saúde, falta de saúde, mal-estar, bem-estar. É claro que vão chegar doenças e num momento ou outro a gente vai desencarnar através de doenças, porque a nossa matéria ela tem um tempo, né, e vai chegar momentos em que nós vamos desencarnar, seja por acidente, seja por doenças, enfim. Mas, excetuando essas situações, a maioria das doenças, elas estão relacionadas à nossa mente. Excetuando-se as doenças que vêm por meio externo, por falta de higiene ou coisas dessa natureza, todas as patologias humanas têm origem no campo da alma, do espírito. São como praças desguarnecidas, abertas às invasões microbianas e bacterianas. Está escrito aqui nesse livro do André Luiz. Ou seja, nós coordenamos tudo. Inclusive pegar ou não pegar Covid. Por quê? Porque o sistema imunológico, ele depende também da minha mente, ele depende também desses centros de forças. Estão todos eles interconectados. Nós vamos estudar isso aqui, se tiver tempo, né? Mas vamos lá. Agora eu vou passar um a um esses centros de forças. Então eu estou falando aqui do principal, né, do que é do coronário. Tá. Então esse é o principal. A mediunidade, gente, a nossa capacidade mediúnica, que todos nós aqui temos, todos, né? Não são os médios ostensivos que têm mediunidade, todos somos mais ou menos médios, dizia Allan Kardec, porque todos nós estamos em contato permanente com o mundo espiritual. Todos. Os médiuns ostensivos, aqueles que estão mais ostensivamente ligados ao plano espiritual. E tem também relacionamento com este centro de forças, principalmente com o coronário. Nós temos essa conexão, é a chamada conexão espírito e matéria, vem através desse centro coronário. Todas as nossas conexões com o mundo espiritual se dão através desse centro coronário. É como se fosse uma antena voltada para o mundo espiritual. Existe uma glândula aqui, chamada glândula epífise, né, que para a ciência está ligada à sexualidade ou outras questões, tamanho de um grãozinho de feijão, ela está aqui e aqui, bem no meio aqui. Segundo diz o André Luiz aqui, essa glândula ela é responsável pela nossa conexão com a mediunidade. Inclusive, interessante que René Descartes, em 1650, chamou a glândula pineal de glândula espírito e matéria. Né? Mas o André Luiz vem dissecar isso aqui, trazer mais conhecimentos, mas não cabe aqui agora. Ou seja, é através desse centro coronário, desse centro de força, que nós fazemos permanentemente o contato com o mundo espiritual. Vocês estão fazendo aqui agora, eu também estou. Muito provavelmente eu estou sob a influência de um espírito amigo, né? Está tentando me ajudar aqui na palestra. Permanentemente nós estamos em contato com o mundo espiritual. O contato é bom ou é ruim, de acordo com a faixa que eu me propus a situar. Né? Eu aqui resolvo em qual faixa espiritual eu vou estar sintonizado. Eu, exclusivamente eu. Pois bem, além disso, dessa conexão com o mundo espiritual, é através desses centros de forças que a gente capta essa energia mais etérea, mais sutil. E essa energia mais sutil, ela é injetada, né, nos nossos plexos através dos centros de forças e distribuído, como eu já falei, para todos eles. Eles vão conversando permanentemente com os órgãos, né, e fazendo essa troca que eu já falei com vocês. Pois bem,
O centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo lótus de 1000 pétalas, porque tem a forma de um pires, está localizado aproximadamente 6 centímetros acima do alto da cabeça. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais. Vibra com eles em justo regime de interdependência, considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo os impositivos da simplicidade em nossas definições, devemos dizer que eles emanam as energias de sustentação do sistema nervoso, suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e provisor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares dos raios da espiritualidade superior, capaz de fornecer sublimação da alma, e influi sobre o desenvolvimento mediúnico com a sua ligação com a epífise, a reativação da continuidade de consciência no sono e também nos desdobramentos. Quando nós estamos dormindo, normalmente nós nos desdobramos durante o processo do sono, e é através desse centro de forças que nós fazemos a conexão com o mundo espiritual. Sabe aquelas noites que a gente dorme e acorda cansado? Parece que a gente não descansou, né? Isso acontece comumente quando a gente está muito atribulado. E estando atribulado, com muito problema, nervoso, estressado, depressivo, principalmente, o depressivo tem uma dificuldade incrível para dormir, o nosso corpo perispiritual, ele não se desprende facilmente do corpo físico. Então a gente fica meio que preso. A gente não vai ao mundo espiritual como deveria ir. Acontece o quê? O perispírito precisa se alimentar dessas energias etéreas. Não se desdobrando como deveria, o corpo espiritual fica preso ao corpo físico. Então, quando você acorda, parece que você não dormiu, você não descansou, porque você não absorveu essas energias etéreas que são importantes para a nossa saúde física. É como se de noite nós, captássemos energias sutis para, durante o dia, injetá-las nos nossos plexos durante o dia. E injetando, nós também trazemos de volta, retroalimentando o corpo físico, o corpo perispiritual. Estando desencarnado, a gente não precisa desse processo. Aí a gente vai fazer isso direto no meio que nós estamos e com as pessoas que nós estamos convivendo do lado de lá. Lembrando também que nos nossos relacionamentos do cotidiano, nós estudamos aqui há 2 semanas atrás, quem viu lembra, quando nós estamos nos relacionando, nós fazemos trocas energéticas entre nós. Lembra da aura que a gente conversou aqui 3 semanas atrás? Essa aura conversa energeticamente, faz as trocas com as pessoas que nós convivemos. Se as relações são conturbadas, hoje a gente fala muito em relações tóxicas, e realmente, de fato, elas existem, aí, naturalmente, a energia que eu estou captando, ela não me fará bem. Assim também como muitas vezes eu estou intoxicando os outros. Pois bem, vamos continuar, senão não vai dar tempo. Vamos falar um pouquinho do frontal, que ele ordena as percepções de variadas espécies. Percepções essas, na vestidura carnal, constitui a visão, a audição, o tato e vasta rede de processos da inteligência que diz respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino. Então, toda essa região aqui, lembram daquele terceiro olho dos hindus? Eles não têm a mania de dar uma pintinha aqui? Representa esse centro frontal, porque ele é responsável por toda essa região do pensamento neurofisiológica, audição, visão, uma série de coisas, pensamento, conversando com o centro coronário, que é o que comanda tudo, não podemos esquecer disso. Ok? Importante dizer, gente, que a responsabilidade que nós temos conosco, com o nosso corpo, ele é muito grande. Por quê? Uma vez lesado um centro de força, eu falei para vocês, a gente somatiza isso no perispírito e reflete isso no corpo físico, quando a gente está encarnado, muitas vezes em forma de doença. Todas as nossas atitudes, elas são correlacionadas aos centros de forças que nós estamos dizendo. O que eu quero dizer? A fala,
ela tem um poder muito grande. A gente costuma dizer que uma vez que saiu, não tem como voltar mais, né? O Chico Xavier até dizia que ele usava a terapia da água benta. Ele enchia a boca de água e contava até 10 antes de falar uma besteira. E eu, infelizmente, não tenho essa... né? Eu não consigo fazer isso. Mas, enfim, uma vez a gente dito certas palavras, uma vez visto o olhar que a gente olha muitas vezes, né? Muitas vezes a gente olha para o gramado do vizinho e a gente sempre acha que o gramado dele é mais bonito do que o nosso, né? É claro que aqui eu estou criando analogias bem simples, simplórias. Mas eu quero dizer o seguinte: a nossa responsabilidade com a nossa fala, com a nossa visão, com o nosso ouvido. Muita gente ouve certas coisas e deturpa aquilo propositalmente, às vezes destruindo vidas alheias, através das fofocas, das difamações, né? Isso está relacionado ao adoecimento que muitas vezes nós podemos trazer às regiões que são compatíveis com a origem do desequilíbrio. Perceberam? Principalmente na sexualidade. A região gástrica, principalmente, também, todas as regiões. A região do esplênico, a região do baço, né, que está ligado à nossa imunologia. Uma vez, por exemplo, a criatura desequilibrada na questão sexual, daí a grande responsabilidade que a gente tem nessas questões, uma vez desequilibrada na questão sexual, né, eu não vou entrar em pormenores, também não vou fazer aqui nenhum tipo de discurso moralista, mas todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente está absorvendo certos tipos de energia, desequilibrando os centros de forças de tal maneira que a gente desequilibra e somatiza no corpo físico, que você precisa de reencarnações para poder refazer aquele prejuízo, aquela lesão. Então, quando uma criatura nasce com problemas na genitália, eu fico temeroso de falar certas coisas que parece que a gente está fazendo julgamentos, mas todo mundo aqui é adulto o suficiente para entender o que eu quero dizer. Quando a gente traz certas anomalias, seja na área da sexualidade, seja na área cerebral, seja na área do ouvido, da visão, dos braços, do coração. Quando a gente trabalha muitas emoções e judia das emoções nas relações que nós temos, tudo isso pode trazer prejuízos para nós mesmos que estão somatizados nas regiões que são compatíveis. Vocês entenderam? Voltando à futura reencarnação, a criatura, muitas vezes, ela traz o reflexo daquilo que ela captou em determinados momentos. Por quê? Eu não falei para vocês do processo da reencarnação? Célula a célula, o espírito imprime a mente no corpo, na massa orgânica, e ele vai imprimindo. Quando chega em determinadas regiões que estão lesadas, não por castigo de Deus, mas por obra de nós mesmos, nós refletimos determinadas situações que vão refletir no corpo físico. Mutilações, limitações, não fertilidade, seja masculina, seja feminina, aí está ligado ao desequilíbrio sexual. Outras anomalias, como, por exemplo, hermafroditismo e uma série de coisas. Patologias crônicas na região do coração. A criatura já nasce com problema de coração, né? Tudo isso é reflexo de mau uso de determinadas situações em que os centros de forças foram desalinhados e prejudicados por obra de quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Uma coisa que eu decepcionei muito quando eu conheci o Espiritismo foi porque, quando eu vim para cá, já tem muitos anos, eu pensei assim, nossa, agora eu vou encontrar o responsável por tudo, né? De todos os problemas que eu busco, eu vou encontrar o responsável, os culpados. E a minha decepção foi tamanha que eu descobri que o culpado sou eu mesmo. O culpado de tudo sou eu mesmo. Inclusive com anomalias físicas. E principalmente com comportamentos morais desajustados. O culpado, se existe algum culpado, esses culpados somos nós mesmos. Assim também como as coisas boas que nós temos, e são muitas, né?
o mérito também recai sobre nós também. Então vamos continuar aqui. O centro frontal eu já parei. Gente, isso aqui é muito complexo, mas a gente está fazendo uma síntese, uma pincelada. O centro laríngeo preside os fenômenos vocais, inclusive a atividade do timo, da tireoide, da paratireoide, auxilia o homem no desenvolvimento da audição, situado na garganta, em frente à cartilagem tireoide. Esse centro de forças tem faixa de frequências energéticas distribuída por 16 raios que o compõem. Bom, aí eu não vou entrar no mérito. A glândula produz hormônios tireoidiano para o controle do metabolismo. A glândula tireoide é essencial para o bom funcionamento normal do organismo, uma vez que se intensifica a síntese da proteína virtualmente determinada em estágio que ocorre a expansão da consciência, além de ser especialmente importante diz respeito às interligações entre os campos mental e etéreo. As ligações de centro de força com o corpo físico ocorrem através das glândulas tireoides e paratireoides, as quais fornecem energia, do ponto de vista da clarividência, Enfim, essa glândula que é a laríngeo, o centro de força laríngeo, que é responsável pela fonação, pela respiração e por todo este processo que nós fazemos. Então, muitas doenças que muitas vezes aparecem nessa região, né, não sendo mau uso dessa própria vida, entra dentro daquilo que eu falei com vocês, reflexos de situações kármicas, né? O André Luiz chama de predisposições mórbidas. São situações de doenças kármicas que situam determinados locais através desse mau uso dos centros de forças. O centro cardíaco responsável pelo equilíbrio e intercâmbio das emoções, dos sentimentos. Quem gosta muito de brincar com sentimentos, né, dona Cátia? Sobre o coração. Este é um dourado brilhante, está ligado às emoções superiores, afetos, sentimentos e desafetos. Por isso que a questão do coração, né, a gente sempre faz aquele coraçãozinho, né, quando a gente fala de amor, né, e realmente o centro cardíaco está ligado às emoções mesmo, né? Então, quando a gente brinca muito com as emoções dos outros, a gente pode trazer sequelas nesse centro aí. Em suma, as emoções sob a vontade, parada, provocando. O centro cardíaco está situado no meio do caminho entre os omoplatas. Na pessoa normal, ele tem beleza, basicamente é isso. Então, esse centro coronário, ele conversa com os outros, irradiando energia para os outros plexos, né? E irradiando principalmente para essa região aqui, da região cardíaca. O centro gástrico, né, isso é muito importante, esplênico, ele regula a entrada de energia vital do duplo etéreo do homem, localiza sobre o baço. Cada centro de força, gente, rege sobre um órgão principal. O cardíaco sobre o coração, o esplênico sobre o gástrico, tá? O gástrico na região estomacal. Regula a entrada de energia, localiza-se sobre o baço, a vitalidade distribui superior do básico, quanto ao nível de frequência. Centro de força da vida vegetativa, compõe-se a mais brilhante que o anterior, colorido, apresenta grande importância nos fenômenos mediúnicos, pois é através do seu campo magnético que os espíritos incorporam nos médiums. As descrições do centro de força variam em algumas tradições. O centro localizado acima do baço é considerado como um dos principais. Ele é centro de força esplênico, está situado à esquerda do abdômen, logo abaixo da 10ª costela, está ligado ao baço no corpo físico. Esse centro possui em geral uma aparência brilhante. Como centro transmissor de energia vital para o corpo físico, sua função mais importante repousa na sua habilidade de absorver, distribuir vitalidade ao sistema imunológico. Então, esse centro é muito responsável para manter a nossa capacidade imunológica ativa, o que evita naturalmente da gente adquirir diversas doenças. O centro gástrico confere ao homem a sensibilidade, intuições e percepções. Está ligado à fisiologia da alma, no campo das emoções e sentimentos primários, e também ao sistema nervoso, razão porque as emoções violentas paralisam a digestão, repercutem sobre o fígado. O centro de força do plexo umbilical está situado na região do umbigo. Com relação à emoção, este centro de força é importante, visto que está situado do ponto de vista da energia astral, penetra o campo etéreo e por aí vai. Então, esse centro gástrico, e tudo, como eu falei para vocês, representa
daqui para lá e de lá para cá, né? Pessoa que tem desequilíbrio no campo da alimentação e coisas assim dessa natureza, muitas vezes está trazendo dificuldades para esse centro de força funcione bem. E, finalmente, o centro genésico, onde se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas, estabelecedor de estímulos criadores. O sexo não é só para reproduzir e para transar, não, viu, gente? Ele é um estimulador de criação. Esse centro de forças é um dos mais fortes que nós temos. Determinados médiums, né, na história, por exemplo, Rasputin, né, criaturas como Hitler, por exemplo, eles usavam esse centro de uma forma muito intensa, que os hindus chamam de Kundalini, porque ele faz conexão com as forças mais fortes da natureza, da Terra. Tá? E é também o centro de criação do homem, né? E também o centro de procriação, né? E de recriação. Recreação não, né? De procriação. A reativação aumenta a libido em grau imprevisível, podendo levar ao esgotamento e ao desequilíbrio desse centro, provocando muitas vezes vampirismo, sendo, portanto, desaconselhável. Localiza-se na base da coluna vertebral da região do cóccix. Segundo os clarividentes, esse centro de força é o mais primário e forte de todos. Compõe-se de raios, Kundalini e tal. Esse aqui tá, não vou entrar nisso aqui não. Bom, então perceberam, gente, do objetivo, né, desses centros de forças, da importância que eles têm nessa nossa estabelecimento da nossa saúde física e saúde perispiritual, né? E por hoje é que nós temos. Espero que vocês possam tirar o máximo proveito desses ensinamentos. Agradeço o carinho, desejo a todos boa noite. Obrigado.